Vamos agora para o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Alexandre. Ele é da igreja O Brasil para Cristo. E o Alexandre pergunta ao pastor: Pastor, por que as TJs, as Testemunhas de Jeová, proíbem a doação de sangue? Ensinam os associados a esse grupo religioso que a transfusão de sangue é proibida e que seu uso implica no castigo de aniquilamento. Ou seja, elimina qualquer possibilidade de ressurreição. O que muitas pessoas não sabem é que elas, por algum tempo, ensinaram que o texto se refere à vacinação. Então veja bem, você está trabalhando com um grupo que não tem certeza no que prega, no que ensina. Porque por muito tempo, esse mesmo versículo que hoje é utilizado para proibir esse recurso de transfusão de sangue, usava o mesmo texto para proibir vacinação. Então, crianças em tempos passados que tinham, por exemplo, aquela paralisia infantil, que hoje praticamente está desaparecida, elas precisavam se prevenir com este recurso médico. Mas os que pertenciam a esse grupo evitavam, porque diziam que a vacinação era a introdução de sangue de animal, notadamente a cobra, que tem o sangue que é um contraposto à doença. E assim ficavam doentes, porque estavam obedecendo a ordem desse grupo na sua interpretação. Abandonaram e agora surge esse tipo de proibição que teve início em 1945, 1º de julho, foi a primeira vez que essa proibição começou a valer. Então abandonaram essa interpretação conforme a publicação que citei, 1º de janeiro de 1954, na página 15. Mais tarde passaram a proibir o transplante de órgãos, dizendo que, como razão, que o transplante de órgãos equivalia a uma transfusão de sangue. E como justificativo indagavam: Deus permitiu que os humanos comessem carne animal. Será que isso incluía comer carne humana? Não. Isso seria canibalismo, costume repugnante a todas as pessoas civilizadas. Posteriormente, tal proibição foi revogada com a seguinte alegação: embora a Bíblia proíbe especificamente a ingestão de sangue, não há nenhuma ordem bíblica que proíbe especificamente receber outros tecidos humanos. Então já anulou. Pode-se fazer transplante de órgão. Permanece a proibição da transfusão de sangue, a qual teve início em 1945, ano em que a revista Consolação, hoje Despertai, publicou o seguinte. Então aqui, veja bem, irmãos, houve um tempo em que não se proibia transfusão de sangue, com a seguinte alegação: Deus nunca justificou determinações que proíbam o uso de medicina, injeções ou transfusão de sangue. É uma invenção de homens que agem como os fariseus, deixando de lado a misericórdia e o amor a Jeová. Servir a Jeová não exclui o nosso raciocínio, muito bem pensado, só que não estão agindo assim agora. Especialmente quando se trata de uma vida humana que está a serviço dele. Até as próprias TJs admitiram, como já dissemos, que para ser religioso não precisa ser fanático, levando pessoas inocentes como crianças, recém-nascidos ou crianças debaixo da submissão de seus pais, à morte prematura,
porque os pais são constrangidos a seguir a orientação do corpo governante dessa seita. Então, o fanatismo religioso foi falado por Jesus em João 16. Chegará tempo quando que alguém, matando, pensará estar prestando um culto a Deus. Já tivemos isso na pessoa de outro fanático americano que levou 900 pessoas de uma só vez ao suicídio coletivo. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Ilza. Ela cita aqui uma cantora evangélica muito conhecida que em sua apresentação ou show, como diz ela, e também no seu próprio DVD, ela usa uma frase de efeito que diz assim: aqui está cheio de crente do reteté de Deus. E na igreja onde a nossa ouvinte Ilza congrega, ela foi orientada pelo seu pastor e também por demais obreiros que essa expressão, esta frase está incoerente, está errada. Então ela pede para o pastor falar a respeito. Eu quero dizer que essa expressão é realmente pouco conhecida, mas reteté ou repleplé são manifestações culticas, extravagantes, atribuídas ao Espírito Santo. No culto reteté, há o imperativo de desordem e indecência, onde a racionalidade é desprezada e o caos é celebrado. O cair, runir, dançar, pulos elétricos são comuns em reuniões super, ultra, mega, agitadas e fervorosas, entre aspas. E o reteté se tornou uma moda constante e tolerável. Mas, quando nos lembramos de Romanos 12, a expressão de Paulo é quase uma súplica. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional é um culto equilibrado, um culto, como disse Jesus em João 4:24, Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Não com retetés ou reflefés. E isso precisa acabar incontinente. É o rogo de Paulo e é que nós endossamos humildemente, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você age assim como diz Romanos 12, 1-3, meu prezado ouvinte, meu prezado irmão? A próxima pergunta é do nosso ouvinte Adriano. O Adriano chegou a ouvir algumas expressões na igreja, como Kairós, Hades e também Cronos, e ele foi pesquisar e descobriu que são deuses da mitologia grega. Então ele pede para o pastor falar a respeito desses nomes, dessas expressões, e também essa questão de estar sendo pronunciado isto dentro das igrejas, pastor. Eu quero dizer ao nosso consulente que essas palavras, embora gregas e usadas na mitologia, para nós cristãos elas têm outro sentido, não seguimos mitologia. Cronos tem a ideia então de tempo, um tempo nosso. Kairos já é um outro tempo próprio de Deus, como o apóstolo Pedro faz referência, um dia para Deus são como 1000 anos como um dia, significando que Deus não conta o tempo como nós contamos.
Então, tem uma aplicação direta no campo da religião. E a palavra Hades, que erroneamente pastores, líderes, sectários, propositadamente usam a palavra Hades como tradução para o português por sepultura. E isso é um erro colossal, por isso que ensinam o aniquilacionismo, porque morreu, acabou-se dentro da teoria desses grupos sectários, adventistas, testemunhas de Jeová. Agora, a palavra Hades corresponde à palavra Seol no hebraico. Seol no hebraico, Hades no grego. E essa palavra Seol no hebraico aparece 65 vezes. Só que a palavra Seol, ela tem o sentido igual à palavra Hades. Por isso, como estamos respondendo pergunta relativa ao grego, nós dizemos que Hades significa o mundo invisível dos mortos. É o lugar do espírito quando o corpo desce à sepultura. Nesse lugar do espírito, a pessoa está plenamente consciente. E se quiserem autoridade maior do que a minha para poder aceitar o que eu vou dizer, é só ler o capítulo 16, versículos 19 a 31 de Lucas, quando Jesus não contou uma parábola, mas referiu-se a uma narrativa de dois homens que viviam opostamente neste mundo, um muito pobre, o outro muito rico, e o pobre queria alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Aconteceu que ele morreu. Vieram os anjos e o levaram para uma seção do Hades, porque o Hades está dividido em duas partes, seção dos justos, seção dos injustos, separados por um grande abismo intransponível. E então Lázaro, o nome desse homem pobre, foi para o Hades, seio de Abraão. Isso você encontra no Antigo Testamento, referindo-se aos patriarcas que, quando morriam, foram ajuntados ao seu povo, não no sepulcro, mas no seio de Abraão, que era um lugar de plena consciência e de vivência entre eles como espírito. Já Jesus contou, então, com respeito ao rico, que ele morreu, foi sepultado, coisa que não se deu com Lázaro, mas quando acordou na vida além túmulo, ele estava no inferno, sentindo dores atrozes, e ele clamou a Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a água, molhe o seu dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. E aí a história você conhece, lendo este texto de Lucas 16, 19 a 31. Agora, para poder fechar esta resposta, então, repetindo Cronos, tempo nosso, Kairos, tempo de Deus diferente do nosso, Hades, mundo invisível dos mortos, sepultura no hebraico, tem a palavra kever e kevurá, ninguém precisa se enganar. Sepultura no grego, temos a palavra tafos, com PHO, e temos a palavra minema, minemeion, que indica então o lugar do corpo. Inconsciente o corpo, presente o espírito, nesse lugar chamado Hades, ou Seol, se estiver lendo no Antigo Testamento. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Marta. Ela pergunta ao pastor se os anjos caídos
vieram antes de Adão e se procriaram na terra, pastor? Os anjos caídos vieram antes de Adão, mas não procriaram na terra. Por que eu digo isso? Porque Jesus, referindo-se aos anjos, quando indagado por seus ouvintes se os mortos iriam casar-se e dar-se em casamento, ele respondeu em Mateus 22, 29 a 30, dizendo o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então os anjos não procriam, não se casam, não são dados em casamento. Ademais, como anjos caídos, não poderiam jamais ser considerados como filhos de Deus, pois eram demônios. Eles não estavam obedientes como fizeram os anjos que ficaram fiéis. São espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1 e versículo 14. Pastor Natanael, uma das práticas mais frequentes praticadas pela Igreja Católica é o sistema de procissões com imagens de santos de devoção dos moradores de certo lugar, conforme vai ocorrer agora, no próximo dia 12 de outubro, feriado nacional, porque se comemora o dia da padroeira do Brasil, a Senhora de Aparecida. Pastor, o que a Bíblia diz sobre procissões? No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 20, está escrito o seguinte: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Então aí está explicitamente dizendo que participar de procissão com imagens à frente, sendo cultuadas, seja feita de madeira, de gesso, de qualquer outro material, até de ouro, elas estão clamando a alguém que não pode salvar, porque não pode ouvi-las. Agora, interessante, então, essa situação, porque quando nós falamos isso, às vezes nós somos criticados como se estivesse perseguindo a Igreja Católica. Estamos lendo apenas a Bíblia Sagrada. Para nós não existe padroeira. De modo que dia 12, para nós, embora respeitemos, mas não temos nada com a Senhora de Aparecida. Está na Bíblia Sagrada, no Salmo 115, que o ídolo, ele tem uma figura parecida com uma pessoa, um ser humano, só que ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. E aí está, sem qualquer atividade que possa ajudar aqueles que prestam-lhe honras. Pastor, este versículo que o senhor leu em Isaías, capítulo 45 e verso 20, na Bíblia Católica aparece assim o versículo lido e também se aparece como está redigido, pastor? Quero, em primeiro lugar, dizer que sim. Eu consultei a Bíblia Católica, tenho vários exemplares, e esse versículo na Bíblia Católica está assim redigido: vós que escapastes dentre as nações, reuni-vos e vinde para mais perto. Os que carregam ídolos de madeira são ignorantes, oram a um Deus que não pode salvar. Então,
eu quero mais dizer alguma coisa para os nossos ouvintes, que a palavra Deus aqui na Bíblia Católica está grafada com letra minúscula. Ora, a palavra Deus grafada com letra minúscula, ela está sendo indicada como um Deus falso. Por isso Deus, o verdadeiro, se grafa com letra maiúscula. A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas pergunta ao pastor: Pastor, eu fiquei confuso porque as TJs pregam que o paraíso vai ser aqui na terra e estão se baseando no Salmo 37, verso 9. Por favor, me ajude a tirar esta dúvida, pastor. Meu prezado ouvinte NQI, o povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus lhes prometeu uma terra cujo nome era Canaã. Para usar uma linguagem figurada, Deus disse para o povo: essa terra mana leite e mel. Ora, qualquer pessoa sabe que da terra não se tira leite. Não sei se tira mel, mas parece que não. Mas o que tem a significação dessa comparação é que era uma terra dadivosa, onde se plantava, se colhia, além até do costume e além da naturalidade. Então Deus estava incentivando aquele povo para ir para essa terra. Logo, o Salmo 37 vem trazer a lembrança o que Deus havia prometido para eles quando saíram do Egito. Vão para uma terra que mana leite e mel. Agora, quanto a nós, os cristãos, quando aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, Jesus oferece para nós não um lugar aqui no paraíso na terra, mas nos oferece um lugar no céu, de acordo com João 14, 2 e 3. É o paraíso celestial. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ainda lemos que a nossa vocação como cristãos não é para uma chamada terrena, mas nossa chamada é para o céu. Hebreus capítulo 3, versículo 1, nós que fazemos parte da nova aliança firmada por Jesus, diferente da aliança firmada com Deus e com Moisés, que o povo declarou que obedeceria, logo depois está fabricando um ídolo na forma de um bezerro de ouro, cultuando, quebraram a aliança. Deus anunciou nova aliança e declara: se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Logo, essa nova aliança, de acordo com Hebreus 3 e 1, diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Vou repetir: vocação celestial, não vocação terrena. O que é vocação? É chamada. Somos chamadas para viver no céu. Considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Está no 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 6. Ele ficou extasiado. Ele diz: fui arrebatado ao terceiro céu e designa esse lugar como paraíso celestial, lugar reservado para os que seguem a Cristo como Senhor e Salvador e que creem na sua ressurreição corporal. Então, diz a Bíblia Sagrada agora, para os que negam a ressurreição corporal.
não podem almejar ir para o céu porque não têm direito nenhum. 1 Coríntios 15, 14 a 19. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa fé. Está perdendo tempo onde está. Versículo 15, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E ainda mais escreve o apóstolo Paulo no versículo 19. Para quem não quer ir para o céu, quer fazer o paraíso dele aqui na terra, é um direito de escolha. Só que diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esta é a sorte de pessoas como esse grupo religioso que está esperando viver aqui na terra. Quando você encontra um deles e pergunta, você vai para o céu? Não, o céu é só para 144 mil. Não é verdade. Está na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 19 e versículo 1 e 2. Vou ler para ficar bem claro para os nossos ouvintes. Depois dessas coisas, ouvi no céu, repetindo, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, Aleluia, salvação, glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. É o que nós dizemos. Então, uma grande voz de uma grande multidão no céu, que contava salvação ao nosso Deus. E, para concluir, nós temos aqui em Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar, ou transformará o nosso corpo abatido, que é o corpo de hoje, para ser conforme seu corpo glorioso, significando que Cristo ressuscitou não como um espírito glorioso, mas com o corpo glorioso. Ele mandou que Tomé pusesse as mãos. Pedro mandou que tu pusesse as mãos, apalpai-me e vede que o espírito não tem carne e nem ossos como vedes que eu tenho. Mas eles estavam tão emocionados que Jesus chegou a dizer, tendes alguma coisa que comer? E com o corpo ressuscitado, Jesus comeu peixe assado e favo de mel, para comprovar a sua natureza humana com corpo glorificado. E aqui então diz que o nosso corpo abatido vai ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Bíblia diz diferente do que certas pessoas ensinam. Quem quer ficar na terra, que fique. Só que em 2 Pedro 3, 7 a 9, a terra se reserva como um tesouro para o dia de juízo, em que os elementos ardendo se fundirão, a terra e as obras que nela há se queimarão, mas nós, segundo sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. E esse lugar está lá no capítulo 3 do Apocalipse, a partir do versículo 9. Ruas calçadas de ouro. Para começar,